Fala, meu aluno, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Essa daqui é a nossa primeira aula sobre sequências e nós trabalharemos com sequências mais específicas, onde a gente vai estar aprendendo nas próximas videoaulas as propriedades da progressão aritmética, tudo bem? Muito importante isso daqui a nível de questões de prova. Apesar de ter uma frequência baixa no Enem, em média uma questão por prova, por exemplo, é muito interessante você que estuda para cursos de alta concorrência trabalhar isso daqui. Por quê? Porque você sabe que vai cair. Se você sabe que vai cair, você vai deixar de estudar? Tá maluco? Não vai fazer isso nunca. Então é interessante você estudar todas as propriedades e rachar de resolver exercício disso daqui. Tudo bem? Então vamos lá. Então vamos começar aqui definindo essa sequência que a gente chama de PA. Apresento aqui para você essa definição. Então PA vai ser uma sequência em que, para você encontrar o termo posterior, ou seja, o da frente, o que você faz? Você sempre soma valores constantes que não mudam. Então o valor que você sempre soma, ele nunca é alterado, tudo bem? E esse valor constante nós chamamos de razão. Perfeita essa ideia? Tranquilo isso? Nós chamamos de razão. E a gente vai somar essa razão a quem? Ao termo anterior. Beleza essa ideia? Então, novamente, olha, é uma sequência em que, para você encontrar o termo posterior, o que você vai fazer? Você vai somar sempre um valor constante, que a gente chama de razão. E eu vou somar esse camarada a quem? Ao termo anterior. Ao termo anterior. Beleza? Agora, para facilitar aqui a nossa linguagem matemática, que é o que vai aparecer bastante na sua prova, não do Enem, que ele não tem muito esse costume, mas para outros tipos de prova, concurso público, vestibular e assim vai. A notação para os termos da sequência. É sempre utilizado uma letra minúscula e um índicezinho. Esse índice aqui embaixo, ele vai representar a posição do seu termo, tudo bem? Beleza essa ideia? Então, este símbolo AN significa o quê? O termo da enésima posição, da enésima posição, ou seja, o termo de posição N. Por exemplo, fala para mim quem seria o A1, o termo de primeira posição. E nesse caso, quem seria o termo de primeira posição? Aqui está ele, o número 1. Então eu posso afirmar que o A1 é igual a 1. Agora, fala para mim quem seria aqui o termo de segunda posição? O 4. Então, tenho que A2 é igual a 4. Percebe isso? Então, de acordo com esse índice aqui, ele vai estar determinando a posição do termo que eu estou trabalhando. Último exemplo. 1, 2, 3, 4, 5. O 13 ele não está na quinta posição, então nós o chamamos de A5. Tudo bem? Porque ele é o termo que assume a quinta posição. Agora, perceba que o padrão da nossa sequência, que eu chamo de PA, é a soma. Ou seja, você sempre soma o mesmo valor. E esse valor a gente chama de razão. Eu tenho certeza que você já descobriu qual o valor que eu estou sempre somando aqui. Tudo bem? Então, este valor que eu estou sempre somando, olha, do 1 para o 4, você soma 3. Do 4 para o 7, soma 3. Percebeu que você sempre soma o mesmo valor? Toda sequência que você sempre soma o mesmo valor, ou seja, você soma valores constantes, eu chamo de PA. E este valor que estamos somando aqui é este camarada que nós chamamos de razão. E a razão, no caso da PA, nós costumamos representá-la pela letra R, tudo bem? Então, falou em razão, nós estaremos representando pela letra R. Ué, Pedro, então óbvio, né? R de razão. Na verdade, a gente costuma representar pela letra R, não é porque vem de razão, é porque vem do nome do resultado de uma subtração. Olha que bizarro isso. Você lembra disso? Você aprende lá mais ou menos na quarta, aliás, terceira série, quinta série, você ainda revisa isso. Fala para mim como é que é o nome do resultado da subtração. Resto ou diferença. Então essa letra R vem de resto, que é o resultado de uma subtração. Mas, Pedrinho, o que tem a ver subtração com PA? Você falou que na PA eu devo somar os termos. É porque para você encontrar a razão da sua PA, basta subtrair o termo da frente pelo de trás. Olha aqui, 4 menos 1, 3. 7 menos 4, 3. 13 menos 10, 3. 19 menos 16, 3.
Então, sempre que você faz a diferença, a subtração do termo da frente pelo termo de trás, você sempre encontra esse cara que a gente chama de razão. Pegou essa ideia? Então, a razão é sempre o da frente menos o de trás. Propriedade muito importante para a nossa PA. Agora, o que faremos aqui? Nós iremos classificar a nossa PA, tudo bem? E a classificação da nossa PA dá apenas de 3 formas: crescente, decrescente e constante. Agora, esse crescimento, ele só depende de um cara, da razão da sua PA. Quer ver? Vamos para este exemplo que eu coloquei aqui para vocês. Eu tenho 2, 7, 12, 17, 22. Fala para mim, quanto que eu estou sempre somando? Ué, Pedrinho, você me ensinou que para encontrar a razão é só diminuir o da frente pelo de trás. Então, quanto que é 7 menos 2? Aqui, ó, 5. Então, significa que você está sempre somando 5, olha aqui. Sempre somando 5. E à medida que você está sempre somando esse valor positivo, concorda comigo que seus valores, os seus termos da sua sequência estão aumentando cada vez mais? Então, toda vez que você trabalha com uma sequência cuja razão R é positiva, maior do que 0, eu tenho uma sequência que é crescente. Toda vez que você quiser representar uma coisa positiva, é só dizer que ela é maior do que 0, tudo bem? Então, nós temos aqui uma razão positiva. Então, toda vez que você quiser representar coisas positivas, basta falar que ela é maior do que 0. E neste exemplo, nós temos a nossa razão igual a 5. Olha que legal. Então, como 5 é um valor positivo, a gente espera que a nossa PA cresça, e é o que está acontecendo. Agora, eu também tenho uma PA que seria decrescente, ou seja, perceba que os nossos termos estão diminuindo cada vez mais. Pedro, tu tá maluco? Não está diminuindo, não. Está aumentando, olha, 1, 7, 13, 19, 25. Negativo, literalmente, negativo. Isso aqui está diminuindo cada vez mais. Perceba que quanto mais negativo um número fica, menor ele é. Pense em dinheiro. Se eu estou devendo 5 reais para aquele, 7 reais para aquele, eu não estou devendo mais para aquele camarada, então eu fico mais pobre em relação àquele e menos pobre em relação a esse. Tudo bem? Então perceba que quanto mais negativo o número, menos dinheiro você tem. Beleza? Essa ideia é tranquilo isso? Se menos dinheiro eu tenho, então significa o quê? Significa que esse número vai ser cada vez menor. Agora aprenda comigo. Como já comentamos, para encontrar a razão, faça a diferença do termo da frente pelo de trás. Caraca, Pedrinho, como é que eu vou diminuir isso? Simples. Você vai fazer menos 7, que é o da frente, e vai subtrair pelo de trás. Por favor, não coloque isso, menos 7 menos 1. Coloque isso, menos 7 menos menos 1. Percebeu? Estou pegando o termo da frente menos o termo de trás, que é o menos 1. Agora me ajuda. Menos com menos. Mais. Então, eu tenho menos 7 mais 1. E menos 7 mais 1 equivale a quanto? Pedrinho, eu aprendi que como 7 tem um sinal maior, fica negativo. E agora eu tenho que diminuir os números. 7 menos 1, 6. Está aqui, ó. Essa é a razão da sua PA. Percebeu essa ideia? Muito simples, não é? Então, para você encontrar a razão da PA, sempre faça a diferença do termo da frente pelo termo de trás. Vamos continuar? Menos 13 menos menos 7. Menos com menos, mais. Menos 13 mais 7, está aqui o resultado. Menos 6, menos 6, menos 6. Ai, Pedrinho, então pera aí, tem alguma coisa errada. Você acabou de falar que PA eu tenho que somar. Mas é que eu não estou somando, eu estou subtraindo. Bem, na verdade, você está somando valores negativos. É isso que eu quero que você interprete com esse menos 6. E óbvio que sabemos que, na essência, somar valores negativos é subtrair. Mas quando a gente vai para a nossa definição de PA, é como se eu estivesse fazendo a soma de números negativos. Tudo bem? Então perceba que quando você soma números negativos, a minha PA faz o quê? Decresce. Ou seja, sempre que a sua razão for menor do que 0, que é a forma para representarmos números negativos, a gente vai ter uma PA decrescente. Então aqui está, ó, razão menor que 0, significa que a minha razão é negativa. Aqui está, ó, razão negativa.
razão negativa. Então, números menores do que zero significa que eles são negativos. E veja que neste exemplo aqui, a nossa razão R foi igual a quanto? A menos 6. Aqui está. Nossa razão foi igual a menos 6. Só ajeitar isso aqui. Nossa razão foi igual a menos 6 nessa de baixo. Então, olha que legal. Razão positiva maior que zero cresce. Razão negativa menor do que zero decresce. Só está faltando comentar esta última. Perceba que aqui, ué Pedrinho, você não está somando nada, está sempre repetindo o valor. Bem, se quando eu somo um valor e o meu resultado é o mesmo, significa que você está somando zero sempre. Mais zero, mais zero, mais zero, mais zero. Ou seja, quando você vai cair em uma PA cuja razão é nula igual a zero, então toda vez que você vê esse termo nulo igual a zero, significa o quê? Que você está trabalhando com uma PA constante. Então, vou colocar aqui para você, ó. Então, falar que um termo é nulo é falar que ele é igual a zero. Ou seja, a razão é nula. Então, toda vez que você tem uma razão nula igual a zero, a sua PA é constante. Na verdade, a gente chama isso aqui de sequência constante, porque os meus valores nunca mudam. Só que a gente pode estender esse conceito dentro de PA. Uma PA cuja razão vale zero, tudo bem? Aqui, neste caso, temos a nossa razão igual a zero. Nossa razão igual a zero. Tudo bem, meu amigo? Tranquilo isso? Veja que é muito simples essa definição de PA. Então, o que você tem que levar dessa aula? Primeiro, PA, o padrão é de soma. Somar sempre o mesmo valor. Essa notaçãozinha em relação aos termos. A1, A2, A3, A4, onde o índice indica a posição desse termo. Terceira coisa que você tem que levar dessa aula. Como encontrar a razão, que é pegar o termo da frente menos o de trás. Tudo bem? E que a nossa PA, quarta coisa, se divide de três formas. PA crescente, decrescente ou constante, que depende do sinal da razão. Razão positiva, crescente. Razão negativa, decrescente. Razão nula, PA vai ser constante. Tudo bem, meu amigo? E não paramos por aqui, não. A gente tem muita coisa ainda para falar aqui de PA. Agora, a gente vai tentar aprender a encontrar os termos da PA. E dependendo apenas de alguns termos aqui que aparecem pra gente, beleza? Muito legal da gente aprender isso. Mas só na próxima videoaula. Valeu, meu amigo. Forte abraço.